De volta aqui com o Elivaldo Barbosa. Tudo bem, Elivaldo? Tudo tranquilo, Joelson. Boa tarde mais uma vez e boa tarde para você que está em nossa companhia. E nós vamos conversar a partir de agora com a presidente do PV no estado do Piauí, vice-presidente nacional da sigla, Tereza Brito. Ela está aqui no estúdio do Jornal do Piauí para falar a respeito da federação partidária que o PV está incluído em todo o cenário nacional, em todo o Brasil e o Piauí também, obviamente, e sobre as pretensões do PV para as eleições de 2024 na capital. Presidente Tereza Brito, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, telespectador. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, começa essa conversa falando a respeito das pretensões do Partido Verde nas eleições da capital em 2024. A senhora se apresentou como pré-candidata à Prefeitura de Teresina. Essa pré-candidatura segue mantida depois da decisão do PT de ter Fábio Novo como candidato a prefeito? Sem dúvida. Na verdade, o projeto da pré-candidatura e candidatura futura do Partido Verde aqui na capital é um projeto nacional. Primeiro, aqui na cidade de Teresina, eu sempre fui muito bem acolhida. Sempre trabalhei muito por Teresina e com Teresina, né? Minhas votações, 4 mandatos de vereadora consecutiva, deputada estadual bem votada na capital, tanto na minha eleição que eu fui vitoriosa como nessa última. Inclusive, na federação, eu fui a mais votada. Dessa federação que tem aí, nossa, né? PV, PT e PCdoB. Eu fui a mais votada dos pré-candidatos que se apresentaram e estão se apresentando, né? E de forma orgânica. Por quê? Porque eu apoiei o governo, mas eu não tive apoio de governo, de governador, de senador, de deputado federal. Nós caminhamos com nossas próprias pernas na militância do Partido Verde, entendeu? Então, assim, mostra a nossa credibilidade, a nossa confiança com relação aos teresinenses. E conheço Teresina, muitos serviços prestados em Teresina, uma história de vida com Teresina. E diante disso, muitas pessoas nas ruas, nas campanhas, já vinham pedindo essa candidatura para a candidatura. Na eleição de 2020, foi trabalhado toda essa questão, só que o Firmino me chamou, esteve comigo 2 horas na minha casa antes de ser lançada para a candidatura e pediu que eu não entrasse, porque eu tirava votos de todos os candidatos, e principalmente na época do PSDB, do grupo do PSDB. E pediu que eu não fosse, porque eu não acreditava naquela época na campanha, na candidatura do professor Kleber. Um grande gestor, fez uma belíssima gestão na educação, mas a gente via que não era aquilo que a cidade queria, não a gestão, mas o candidato em si. E eu dizia para o Firmino, eu não acredito na candidatura do Kleber. Eu disse isso muitas vezes, não acredito. Tinha uma rejeição muito grande. E aí, mas mesmo assim, eu saí e deixei que ele fosse o candidato, para que não me sentisse culpado por uma derrota. Agora, presidente... Mas aí o PV, Correto. o PV nacional, o PV estadual, o PV municipal está unido. A nível nacional, são 3 pré-candidaturas que o PV nacional defende. Teresina, com Tereza Brito, Rio Grande do Norte, com uma deputada que nós temos lá, e Cuiabá. Agora, como trabalhar esses projetos, presidente, considerando que o PV integra a federação? Ou seja, tem o PV e o PCdoB. Eu já ouvi declarações do próprio pré-candidato Fábio Novo que vai conversar com a senhora, vai buscar o entendimento, mas se esse entendimento não surgir, a decisão será no voto na federação e ele leva vantagem, né, nesse confronto com o PV. Como é que vai ser trabalhar na federação? Vai levar para a convenção? Como é que o PV vai bancar a candidatura? Olha, primeiro o PV nacional, como eu disse, está unido. O PV está unido de município a nacional. Correto. Então já tem um diferencial que o deputado lá não tem, a gente sabe que o Partido Trabalhador está rachado. Toda a sociedade viu como foi traumática a escolha deles lá, né? Então, assim, o PV segue. É importante que a sociedade entenda. PV é um partido que tem seu CNPJ, que tem seu programa de governo, que tem a parte financeira, tudo separado da federação. Cada um tem sua própria vida. A federação não vale no âmbito municipal? Na federação, mas a gente está falando assim, que nós temos as nossas, também no sentido de dizer assim, está na federação. Não, a federação, cada partido pode lançar seus pré-candidatos. Claro.
E daqui para lá, muita água vai rolar. A convenção de julho do ano que vem. Porque eu acredito, apesar de tudo que está acontecendo, de tentarem sufocar a nossa pré-candidatura, de tentarem não colocar nossos nomes nas pesquisas, ou colocar de forma fictícia, que a gente vê. Eu recebo tantos telefonemas de pessoas que olha, passa por aqui a pesquisa, eu disse que minha pré-candidata é você, e ele diz que seu nome não está aqui. E aí, inclusive, tentar induzir a outros nomes. Então, é isso que está acontecendo na cidade. E a população sabe disso. A população, Teresina, eu conheço Teresina, eu vivo em Teresina, eu tenho serviço prestado em Teresina, conheço as potencialidades, conheço os desafios que Teresina tem, tem uma relação maravilhosa com a cidade. Então, eu sei como é a política de Teresina. Não adianta vir aqui, eu já vi outros casos, por exemplo, na época que o Elmano foi candidato, um grande candidato, foi um grande prefeito, mas nós vimos o que Teresina fez. Firmino foi sozinho na eleição. Ele tinha tudo, ele tinha governo federal, tinha governo estadual, tinha deputados, tinha vereadores, tinha tudo. Perdeu a eleição para o Firmino. E o Firmino, na eleição de 2020, perdeu a eleição. Tinha a Câmara de Vereadores praticamente toda, tinha mais de 600 lideranças na cidade de Teresina, mas tinha um candidato que a população não queria. Então, eu quero mostrar isso para a sociedade que eu não acredito. O deputado Fábio, ele foi o 4º colocado na eleição de 2020. O deputado Fábio teve menos votos do que eu em 2018 e 2022, aqui em Teresina. E eu fui sozinha, então eu quero mostrar que muito nossa pré-campanha vai crescer, nosso nome vai crescer e vão entender que o melhor para essa federação é Tereza Brito. Bom, a senhora está disposta, então, a um confronto? Nós vamos até a convenção, você pode ter certeza disso. Nós estamos dispostos a isso. Eu sou uma mulher determinada, eu sou uma mulher trabalhadora, eu sou uma mulher corajosa. O Partido Verde é pequeno, você está só. Estou só não, estou com o povo. Pode ter certeza que o povo vai entender isso. O partido também está fechado com a senhora. Por exemplo, a vereadora Poliana Rocha está alinhada? A Poliana está alinhada no partido, o Partido Verde está unido, está alinhado, tranquilo. Agora, presidente, outro assunto também, Joel, mudando aqui um pouquinho, diz respeito ao PV no âmbito mais estadual, com relação ao deputado federal Jadiel Alencar. Hoje ele já fala como um dirigente do Republicanos. A situação dele no PV já está definida, ou seja, já está entendido que ele não vai integrar o PV, está fora do PV? Olha, ele foi acolhido no PV, foi filiado no PV, foi acolhido, foi apoiado pelo PV, mas infelizmente ele não se integra no PV. Depois que ele se filiou ao partido e que ele ganhou a eleição, ele não mandou nem convite para ninguém do PV para participar da sua posse. E nunca mais ele apareceu no Partido Verde, na sede do Partido Verde, nunca mais. A gente tem nenhuma. Assim, ele não se integra. A gente se coloca à disposição. A gente sabe, tem alguns problemas dos quais eu não gostaria nem de falar aqui, mas assim, o que aconteceu foi isso, né? Ele não... E se queria o partido tem uma história. Você tem que construir uma história dentro do partido. O Partido Verde é assim, eu construí minha história. Quando eu cheguei no Partido Verde, eu nem dirigente era. E aí, minha relação com o Valdemar Rodrigues, com o professor Deocleciano, sempre foi maravilhosa. Ele foi candidato, eu apoiei o Valdemar Rodrigues, ou seja, apoiei tudo que o partido veio construindo até hoje, eu apoiei. Tanto que eu cheguei à instância nacional. Hoje eu sou vice-presidente nacional do Partido Verde. Eu sou presidente da Fundação Verde, Herbert Daniel, que é a fundação dos partidos, que tem em todos os partidos. Eu sou a única mulher no Brasil que preside uma fundação. 20% dos recursos da fundação, do partido, é a fundação que faz a gestão. Sou eu que sou presidente do conselho da Fundação Verde, Herbert Daniel. O deputado pleiteava a direção do partido? Isso foi construído, uma história construída. Então, assim, se ele quer se integrar ao partido, ele tem que ajudar a construir a história do partido, tem que contribuir, inclusive os estatutos dizem, tem que contribuir até financeiramente. Isso aí nunca aconteceu dentro do Partido Verde. Ele simplesmente, ele se elegeu pelo partido, mas foi apoiado pelo partido. Infelizmente, ele abandonou o partido. É isso que eu vejo. Não tem, assim, interagido de forma alguma com o partido.
O partido está de portas abertas para ele se integrar, para ele conhecer a política, o programa do partido, se integrar ao partido, fazer uma campanha limpa, decente, tudo, e também um trabalho decente pelo Brasil, ajudando o Estado do Piauí, dentro da linha do programa do Partido Verde. Então, ele tem que se inserir. O Partido Verde está de braços abertos para ele se inserir. Presidente. Agora, chegar e tomar o partido não dá, né? Presidente, diante dessa... Bom, a senhora usou o termo tomar o partido até... Eu não termo assim meio forte, mas é o Ele que queria sabe. a direção do partido, era isso? Não, assim, eu não recebi essa informação, nem nada de que ele queria. Para mim, ele nunca se manifestou. É o que diz a mídia, né? Não, mas para mim, ele nunca falou isso, não. Tá. Entendeu? Bom, para a gente ir encerrando, presidente, a senhora acredita que a federação partidária foi prejudicial ou tem sido prejudicial ao Partido Verde no Piauí? A senhora que tinha um discurso de oposição, de repente agora uma aliada do Partido dos Trabalhadores e agora numa dificuldade até, percebo, de diálogo com o pré-candidato Fábio Novo? Olha, dizer que não teve problemas, tivemos sim. Eu atribuo que parte da gente não ter conseguido a reeleição foi um dos fatores exatamente da federação. Mas, como eu disse, eu sou partidária. E agora eu quero dizer para a sociedade que minha identidade é a mesma, minha personalidade é a mesma. Eu penso o que eu penso e ajo de forma muito séria, sem medo de enfrentar qualquer desafio ou qualquer pessoa, dialogar com qualquer pessoa. Não, de jeito nenhum. Tenho uma conversa boa com o governador, digo o que eu penso para ele. E assim, O PV participa do governo? O PV é base do governo. Mas governo estadual é uma coisa, governo municipal é outra. Quero agradecer a senhora, presidente. Eu que agradeço. Obrigado, Tereza Brito, pela participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigada a vocês. Muito obrigado. Já.